na temporada passada. Antes do início da Série B, eu acho que ainda era o Agnello Gonçalves, diretor de futebol do Goiás naquele momento, mas houve também uma especulação quando o Lucas Andrino já havia assumido, que é o Patrick. Tá? Essa informação inicial lá do ano passado ela foi confirmada, inclusive, pelo Periquito Brisado. Jogador de 32 anos de idade, que na última temporada acabou sendo uma grande decepção no Santos, apenas 10 partidas, não conseguiu engatar uma titularidade, e somente uma assistência. O Patrick, nesse momento, ele foi oferecido para alguns clubes na Série B, sendo eles o Sport, né, hoje na Série A, claro, para essa temporada de 2025, e também foi procurado e oferecido ali para o Remo e para o Paysandu, entre o final de 2024 e o início também, até o comecinho de janeiro dessa temporada de 2025. O salário muito alto, segundo o portal UOL, do jornalista Lucas Musetti, o jogador recebe um salário de R$650 mil junto ao Santos, mais um parcelamento da compra junto ao Atlético Mineiro, no total R$5 milhões, tá? Que o Patrick foi comprado. Ou seja, o Santos pagando, né, na última temporada, algo na faixa de R$1.100.000 mensais para o Patrick. E assim, o futebol às vezes ele vira uma loucura, tá? Claro, o Patrick é bom jogador. Ele até fez uma temporada de 2023 boa. Não foi tão bizonho como foi a última pelo Santos. Mas ainda assim, cara, 650 mil por um jogador do meio de campo, tá? Beleza que o Patrick também pode fazer uma função um pouco mais avançada, mas é demais. Nesse momento, o Goiás, nessa temporada, por exemplo, não foi procurado. O Patrick, pelo que eu sei, não foi oferecido para o Goiás. Não acho necessário, neste momento, o Verdão buscar outro jogador para o meio de campo. Nessa função de um segundo volante, né, que seria o Patrick, tem basicamente para a função de um camisa 8 o Rafael Gava, o Juninho e também o Rodrigo Andrade. Para a função de um primeiro volante, o Gonzalo Freitas, o Marcão e também o Aloysio Souza. Acho que o Goiás está assim muito bem servido. Ainda falta um camisa 10. Tendo o Regis e o Vitinho, eu contrataria pelo menos mais um camisa 10 experiente para a Série B. Acho que não seria o caso do volante Patrick. Você pode deixar a sua opinião se você lembra do Patrick no Goiás. Aqui tá a fotinha dele de anúncio lá com o Arlen Menezes em 2015. Ele foi um destaque no Caxias, lá no Rio Grande do Sul, e foi contratado para o Goiás como uma aposta. Na Série A, acho que eu nunca vi o Goiás apostar tanto para uma Série A como foi lá em 2015 e o resultado foi colhido, né? Naquele ano, o Patrick disputou 31 jogos e deu uma assistência pelo Goiás. Confesso para vocês que não morria de amores assim pelo Patrick, não, em 2015. Mas na Série B ele foi um pouquinho melhor. 2016 nem tanto. 2017 ele começa a temporada bem. Pegou um Goiás muito ruim, né? Aquelas temporadas também. 2017 no Goianão ele marcou um gol, acho que foi contra o Goianese, derrota fora de casa com gol do Nonato, inclusive. Aí ele começa a Série B e acabou sendo negociado junto ao Sport. A última boa temporada de fato pelo Patrick, do Patrick, foi lá no São Paulo em 2022. Foi bem pra caramba naquele ano. 8 gols e 9 assistências. Aliás, 9 gols e 8 assistências em 55 jogos. Pode deixar a sua opinião, você acha que o Patrick seria uma boa opção para o Goiás? Não é um jogador que faz essa função de um 10, tá? Até pegando aqui o mapa dele, ó, naquela boa temporada que teve no São Paulo, principalmente na Sul-Americana, jogou mais como um meia pelo lado esquerdo. Tá? No Goiás fez algumas partidas também, principalmente na Copa do Brasil, lá de 2017, atuando na lateral esquerda, tá bom? Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre esta informação, confirmada pelo Periquito Brisado na manhã desta quarta-feira, com uma reunião extraordinária no Goiás Esporte Clube, com a intuição, nesta reunião do Conselho Deliberativo, afirmando o seguinte, ó, abre aspas, o presidente do Conselho Deliberativo do Goiás, nos termos do parágrafo único do artigo 37 do Estatuto Social do Clube, convoca os conselheiros aptos para a reunião extraordinária do Conselho Deliberativo, a realizar-se no dia 17 de fevereiro de 2025, na sede social do clube, na Avenida Edmundo Pinheiro de Abreu, no setor Bela Vista. Às 18 horas, em primeira convocação, com a presença de, no mínimo, a maioria simples do membro do Conselho Deliberativo, ou após 30 minutos, em segunda convocação, com a presença de qualquer número de membros, para deliberar acerca da seguinte pauta: a destituição dos membros independentes do Conselho de Administração e a retificação da data para a convocação da Assembleia Geral Extraordinária, que visa modificar o Estatuto Social do clube. Esta foi a publicação nesta quinta-feira. Eu conversei com o Periquito Brisado, inclusive nesta quarta, né, a respeito desse assunto. Ele me garantiu o seguinte, que não tem nada a ver ainda, por exemplo, com aquela ideia do Goiás do presidente, tá, de voltar um estatuto para presidente.
algo que o Paulo Rogério, por exemplo, já comentou em outros momentos também do clube. Não é esta reunião para agora. E também ela não significa que foi uma reunião de última hora por conta dos resultados do clube, tá? Isso já estava previsto no começo do ano. Tanto é que a reunião acontece apenas no dia 17 de fevereiro, tá? Apenas no dia 17. Se fosse algo para tomar uma decisão, sei lá, em relação à demissão, isso ou aquilo, seria algo mais urgente, não apenas para daqui ainda 12 dias, tá bom? Então não tem nada a ver com o momento atual do clube, já era algo previsto dentro do calendário do Goiás, com algumas discussões de tópicos, claro, existe o interesse da mudança no Estatuto do Goiás. Hoje a ideia é somente eliminar os conselheiros administrativos remunerados dentro do Goiás Esporte Clube, então é basicamente isso, esta atualização do periquito brisado. Tá? Pode sim causar mudanças também dentro do conselho, enfim, são alguns aspectos que a gente tem que ver também o efeito cascata em relação a tudo isso. Você pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários também a respeito dos bastidores do Goiás, quentes nos últimos dias, mas pelo menos tá, eu vejo que há sim uma esperança no fim do túnel, com uma transformação de um clube mais profissional e, consequentemente, também a chegada de uma SAF. Eu não concordo, por exemplo, com o Goiás em pensar em voltar à figura de um presidente. Eu acho que isso já está ultrapassado. O Goiás tem o presidente do Conselho Deliberativo, tá tudo certo. Mas aquela figura, igual do Ailê Pinheiro, do Paulo Rogério, eu penso que isso já está para trás. Tanto é que o próprio Atlético Goianiense, por exemplo, o Fortaleza, que são clubes que já têm um modelo de SAF, mas que não tem aquele investidor por trás, eles não têm mais esse cargo de um presidente, sim de um CEO. O Goiás não gosta de utilizar esta expressão, né, para definição, por exemplo, de um CEO, mas é um clube mais ou menos hoje tocado desta mesma forma. Eu penso que, claro, você pode definir algumas funções para cada das pessoas competentes para isso, mas voltar, por exemplo, à centralização do poder na mão de um presidente, eu basicamente penso que o Goiás estaria voltando no tempo. Você pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários também, tendo mais alguma informação, alguma atualização a respeito desse cenário, eu volto a falar com vocês. Vem comigo conhecer 3 esportes de raquete num único dia. Para começar, nós vamos fazer tênis na quadra de piso duro, uma ótima opção para alunos iniciantes do zero. As regras são as mesmas, porém a dificuldade diminui, pois a quadra é menor. Agora a gente vai para o saibro, um tipo de piso que pode ser jogado o tênis. Vem comigo! Tem também o queridinho do momento, o beach tênis. Fácil de jogar e ótimo para fazer novas amizades. E para finalizar, o pickleball, que está conquistando o mundo inteiro e é o mais divertido e fácil de jogar. Também já chegou aqui na Bueno. Quer viver mais aprendendo um esporte de raquete? Entre em contato com a gente e vem para Bueno. O link da Bueno Tênis Club você encontra logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo, tanto no Instagram quanto também no WhatsApp. Agende a sua aula de acordo com a sua rotina, os horários personalizados, faça a sua inscrição, tá bom?